vou te mostrar como desenhar e fazer sua própria versão desta placa de circuito. É perfeita para aprender eletrônica e você pode até fazer o download dos arquivos de desenho gratuitamente e encomendar a placa do circuito para você. Links para isso na descrição do vídeo. Para fazer a fonte de alimentação, vou utilizar algumas pilhas padrão de 1.5 volts. Vou usar esse suporte de pilhas para combiná-las e criar uma alimentação de 3 volts para a placa de circuito. O multímetro mostra um pouco mais de 3 volts, uma vez que as pilhas são novas. Temos duas opções principais para as luzes: LEDs padrão de furo passante ou LEDs tipo SMD, o que significa dispositivo de montagem à superfície. Podemos ver um LED padrão aqui. E ao lado está um LED SMD. Vou dar um zoom para que possa ver. Aqui pode vê-lo ao lado de uma escala para que possa realmente ver como são estes componentes. No entanto, pode produzir uma boa quantidade de luz. Por isso, vou usar 5 destes, uma vez que isso vai manter a placa de circuito simples e também bastante pequena. Os LEDs SMD são difíceis de manusear. Para isso, são necessárias algumas pinças. A minha ponta de cima serve para os manusear numa superfície plana de cor escura, porque se você os deixar cair no tapete, nunca mais vai encontrar. Um teste rapidinho. Quantos objetos você pode ver neste tapete? Me fala a referência da grade para eles, escrevendo sua resposta nos comentários abaixo. O LED SMD tem tipicamente um pequeno ponto no topo, embora possa ser necessário um microscópio para o ver. Mas, às vezes, os fabricantes utilizam-o para indicar o ânodo e outras vezes o cátodo. Portanto, verifique sempre a folha de dados do fabricante ou teste você mesmo. Aqui podemos ver que o LED se ilumina quando o positivo está ligado ao ponto. No verso deve também encontrar um símbolo. Mais uma vez, este pode ser um ânodo ou um cátodo. Por isso, verifique a folha de dados ou teste. Aqui podemos ver que o LED se ilumina quando ligado dessa forma. Para encontrar os LEDs, vá a um site de fornecedores e pesquise através dos seus componentes. Gosto destes porque tem uma pegada PCB que podemos utilizar mais tarde. Também podemos ver que este LED tem uma luz laranja, tem uma corrente de 20 mA e uma tensão de 1.9 volts. É importante notar que a tensão de avanço é inferior à alimentação de 3 volts que vamos utilizar, o que torna o nosso desenho da placa de circuito muito fácil. Portanto, agora temos duas opções. Podemos ligar os LEDs em série ou em paralelo. Se o ligarmos em série, então cada LED vai remover um adicional de 1.9 volts. O que significa que precisamos de uma fonte de alimentação de 9.5 volts para a placa de circuito para podermos alimentar todos eles, pelo que não podemos utilizar este método. Em vez disso, vamos ligá-los em paralelo para que cada LED receba a mesma voltagem, de modo que só precisaríamos então de uma fonte de alimentação de 1.9 volts, mas vamos utilizar uma fonte de alimentação de 3 volts. A propósito, no nosso vídeo anterior, cobrimos detalhadamente as séries de circuitos paralelos, links abaixo. Agora, se fornecemos um LED com 3 volts e só está classificado para lidar com 1.9 volts, vamos destruí-lo. Vai passar muita corrente através do componente e vai queimar. Portanto, precisamos de uma resistência para limitar a corrente e remover o excesso de tensão. Qual o tamanho da resistência que precisamos? Bem, temos uma alimentação de 3 volts e o LED tem uma queda de tensão de 1.9 volts. Portanto, se subtrairmos isso da alimentação, então temos de reduzir a tensão em 1.1 volt. Os LEDs são classificados para 20 mA ou 0.02 amps. Por isso, 1.1 volts dividido por 0.02 amps nos dá uma resistência de 55 ohms. A propósito, também já cobrimos a lei de ohms em detalhes anteriormente, links abaixo. Por isso, também precisamos conhecer a classificação de potência da resistência. Calculamos isso a partir da corrente de 0.02 amps ao quadrado multiplicada por 55 ohms, o que nos dá 0.022 watts. E isso é uma quantidade muito pequena, o que é bom, porque é a quantidade de energia que estamos desperdiçando como calor da resistência. Para remover esse excesso de 1.1 volts, basicamente convertemos a energia em calor para remover. Muito bem, então queremos usar componentes SMD, então procuramos no site do fornecedor e eu vou usar este.
Está classificado para 56 ohms, portanto ligeiramente mais alto do que precisamos, mas suficientemente perto. Tem uma tolerância de 1%, o que significa que pode ser qualquer coisa entre 55.4 ohms ou 56.5 ohms. Quando testo este, ele mostra 56.3 ohms. Também podemos ver que esta resistência é capaz de suportar até 125 mW, que é muito superior ao nosso desenho de 22 mW. E este componente também tem um desenho que podemos usar no nosso design. Assim, vamos utilizar este componente. Estas resistências são também incrivelmente pequenas, então serão necessárias algumas pinças para as manusear. Não precisamos nos preocupar com a polaridade, porque elas vão funcionar de qualquer forma. Assim, teremos 5 LEDs em paralelo com uma resistência ligada a cada um deles. A seguir, precisamos de uma forma para ligar o conjunto de pilhas ao circuito. Poderíamos soldá-las, mas eu vou utilizar um bloco terminal para que possamos facilmente ligar a diferentes fontes de energia no futuro, se for necessário. Só precisamos de uma ligação positiva e do terra, por isso vamos utilizar este modelo. Agora, para desenhar a placa de circuito. Vamos utilizar o Altium Designer, que gentilmente patrocinou este vídeo. Todos os nossos inscritos podem obter um teste gratuito do software. Vou deixar um link para isso na descrição do vídeo abaixo. Confira. Então iniciamos um novo projeto e depois adicionamos os símbolos dos componentes que encontramos. Utilizo uma adição para o fazer, basta introduzir o número de peças. Temos apenas 3 componentes diferentes, o LED, a resistência e o conector. Juntamos o LED e a resistência e depois os duplicamos. Depois ligamos as resistências e as juntamos ao conector. Depois ligamos os LEDs juntos e também os ligamos ao conector. Depois definimos o terra e os pontos positivos do circuito. Em seguida, acrescentamos apenas as anotações à placa. Depois vamos para o esquema PCB e fazemos a importação dos componentes. Arraste o conector para o lugar. Aconselho verificar também em 3D para garantir que está virado para a forma correta. Depois, mova os LEDs para a posição e os alinhe. Em seguida, mova as resistências para o seu lugar e as alinhe também. Pode mover o texto se desejar. Vou acrescentar também alguns orifícios para que possamos montar a placa de circuito se necessário e depois ajustar a posição dos componentes. Depois, definimos as portas positivas e de terra na placa. Agora começamos a desenhar os caminhos entre os componentes. Ligamos primeiro as resistências e os LEDs, depois todas as resistências juntas e as ligamos à porta positiva. Depois ligamos todos os LEDs juntos e os ligamos à porta de terra. Por fim, defina o seu polígono. E o PCB tem agora este aspecto, pelo que pode exportar o projeto. Para encomendar o nosso PCB, basta ir à JLC PCB, que também gentilmente patrocinou este vídeo. Eles oferecem um valor excepcional com 5 placas de circuito a partir de apenas $2. Vou deixar um link para você abaixo na descrição do vídeo. Confira. E também não se esqueça de que pode baixar gratuitamente o meu arquivo de desenho de placas de circuito, links abaixo. Assim carregamos os nossos ficheiros Gerber e verificamos a pré-visualização. Tem um bom aspecto, por isso podemos depois selecionar a cor, embora eu fiquei com um verde, e depois vá para o checkout. Alguns dias depois, os nossos circuitos chegam ao correio e podemos começar a construir o circuito. Portanto, prepare os seus componentes. Vamos utilizar pasta de solda. Pode comprá-la online e eu deixarei um link abaixo na descrição do vídeo. Agora, a menos que tenha uma visão incrível, que eu não tenho, precisará de um microscópio. Ou poderá usar seu smartphone para dar um zoom e ver a placa e os componentes. Assim, tudo o que precisamos fazer é colocar uma pequena quantidade de pasta em cada uma das almofadas de solda na placa. Depois começamos a adicionar os componentes, primeiramente as resistências, uma vez que são as mais fáceis. Vai precisar de algumas pinças para as posicionar corretamente e também as pressionar na pasta. Deverá então ficar algo parecido com isso. Agora, para os LEDs, certifique-se de que os alinha realmente. Para tal, é necessário verificar a folha de dados dos fabricantes. Assim, basta alinhar todos os seus LEDs da forma correta, até que se assemelhem a algo tipo isso. Agora precisamos de uma pistola de calor. Estou usando esta. Coloquei a cerca de 300 a 400 graus Celsius, com uma velocidade de vento média. Em seguida, mova lentamente a pistola de calor de modo que a solda comece a derreter.
ela fixará todos os componentes no lugar e deverá deixá-lo com um acabamento muito agradável. Assim, devemos ter uma placa de circuito que se pareça com isso. Depois só precisamos soldar a ligação de energia à placa e acabamos com algo parecido com isso. Depois ligamos o conjunto de baterias à placa e depois inserimos as pilhas e a placa se acende. Pode até adicionar um interruptor se quiser. E aqui está, a nossa própria placa de circuito simples se ilumina usando componentes SMD de passagem. Assista a um dos vídeos na tela agora para continuar aprendendo sobre engenharia eletrônica e eu te vejo na próxima lição. Não se esqueça de nos seguir no Facebook, TikTok, LinkedIn, Instagram e em engineeringmindset.com.